Graça e paz, meus amados irmãos. Sou o reverendo Herbert, creio conhecido de muitos aqui. E a nossa primeira palavra é agradecer a Deus e agradecer ao reverendo Sidney pela oportunidade, por ter se lembrado de nós mais uma vez. Fico muito feliz por essa oportunidade de estar falando aqui mesmo à distância, mesmo por essa plataforma, mas sabendo que vocês estão aí com muito desejo de aprender da palavra do Senhor e sendo essa igreja abençoada, que marcou realmente a minha existência. Foi o meu primeiro ministério, quando que, pelos idos de 1999, reverendo Edmilson me chamou para poder estar à frente desse trabalho, começando esse trabalho por 2 anos. Estive trabalhando, sendo o primeiro obreiro desta congregação, as primeiras pessoas ali que se converteram, graças a Deus por isso. E hoje muitos que estão aqui, nos vendo, estiveram comigo naquela época, e Deus me deu a graça de 20 anos depois estar com os amados irmãos também na organização desta igreja. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, é presente de Deus. E agora, no seu primeiro ano de vida, nós temos esta oportunidade de estar aqui, levando um pouco da palavra do Senhor para cada um desses irmãos. Deus tem me abençoado muito aqui à frente da igreja presbiteriana de Vila Operária, segunda igreja aqui de Porangatu. Já são 16 anos, trabalhando com afinco, com amor, uma igreja forte, vibrante, uma igreja que ama. E hoje, pensando nessa data especial, nada melhor do que falar sobre o nosso principal mandamento, que Deus nos deu, que norteia todas as nossas decisões. Eu não sei, quando você levantou hoje de manhã, você estava preocupado com a decisão importante que você tem que tomar amanhã. Eu gostaria que você refletisse sobre essa palavra. Isso vai ser essencial, primordial, para te ajudar nessas decisões. Como que você vai gerir sua vida, como que você vai planejar-se, mesmo em meio a toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, mas olhando para a palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Eu peço, por favor, abra sua Bíblia. Você está nos vendo pelo celular, pelo computador, então eu preciso que você abra sua Bíblia, a nossa Bíblia amada de papel, que nós temos, no livro de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Como é bom poder estar com os irmãos e compartilhar da palavra do Senhor neste momento. Leiamos então o texto. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta palavra, meus amados irmãos, por mais conhecida que seja, nós precisamos refletir e pensar sobre ela. Como que nós queremos ter uma igreja vibrante para os próximos anos? Nós precisamos obedecer o principal mandamento. Alguns chamam de 11º mandamento, mas na verdade é um resumo mais atualizado dos 10 mandamentos. Por mais que Jesus diga, novo mandamento vos dou, nós vamos ver que tem muito daquilo que já existia, mas acrescido de algo extremamente importante que eu quero compartilhar com os irmãos. A título de introdução, pensemos na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Depois de Jesus, qual outro exemplo que nós lembramos de alguém que dedicou a amar o ser humano? Mesmo aqueles que ele não tinha conhecimento, não tinha interação. Atos capítulo 27, talvez registre aqui das principais histórias a respeito do apóstolo Paulo, um dos principais momentos da sua vida, onde ele está preso na cidade de Cesareia, ali pertinho da cidade de Jerusalém, uma cidade costeira na região de Israel, e ele fica ali por 2 anos, e ele é instruído, ou ele é questionado pelas autoridades locais, e Paulo percebendo que aquelas autoridades estavam em conchavo com os seus potenciais assassinos, ele apela para Roma. Ele apela para um julgamento mais correto perante o imperador. E quando ele faz isso, não sei se ele pensava, mas Deus tinha um grande propósito em toda aquela situação.
Só que Roma estava a 3.000 quilômetros de distância. Seria uma distância tão enorme hoje, como se nós tivéssemos que dar a volta ao mundo. Mesmo com todos os sistemas de transporte que hoje existem, seria uma viagem extremamente difícil e penosa, e também o foi para o apóstolo Paulo. Em determinado local, quando eles zarpam para uma região, eles navegam com muita dificuldade aquela região, e quando eles chegam, versículo 6, diz que achando ali o centurião, eu estou aqui em Atos capítulo 27, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Aqui é Lucas e Aristarco, um outro cristão, estava acompanhando o apóstolo Paulo. E eles navegam vagarosamente até chegar na região de Cnido. Então eles costeiam a cidade de Creta, indo até um local chamado Bons Portos. Só que ali naquela cidade, naquele local, não era um local próprio para se passar a temporada, ou para se passar o período dos furacões, o período das grandes tempestades, o período do inverno. Não era propício para eles viajarem. E quem dentre todas aquelas pessoas, centenas de pessoas, tinham experiência no mar, tanto quanto ali o apóstolo Paulo e o capitão do navio. Duas pessoas com vasta experiência no mar em viagens, o apóstolo Paulo e o capitão do navio. E o apóstolo Paulo diz: olha, nós devemos ficar nesta ilha, nós devemos ficar neste porto aqui, neste local, porque não é seguro tentarmos viajar nesta época do ano. Mas a outra pessoa era o capitão, e este capitão parece que estava com algum compromisso muito importante no próximo porto, e ele queria por tudo realmente viajar. E esta é uma receita para o desastre: a pressa, a necessidade de chegar em determinado lugar, a necessidade de cumprir determinada tarefa, a vontade de sair rápido, sem pensar, sem refletir, colocar o pé no acelerador, acelerar mesmo. Essa é a receita para o desastre. E não deu outra, menos de 24 horas que eles haviam saído com toda uma estratégia bem montada. Não, nós vamos pertinho da costa, nós vamos viajar, navegar, avistando a costa, vamos estar protegido aqui, qualquer tempestade a gente encosta numa região mais segura. Porém, meus queridos, veio um grande furacão justamente da costa, justamente da parte seca, varrendo aquele navio, e eles começaram a remar contra aquele vento, e remando, todos lutando ali. Aquele navio era um navio muito grande, cabia centenas de pessoas, e eles se esforçando. 24 horas se passaram e eles desistiram de tentar vencer aquela tempestade horrível, aquele furacão que estava vindo sobre eles. Mais 24 horas, então eles jogam a armação do navio embora, porque já não estava mais conseguindo vencer aquela situação. O barco era levado de um lado para o outro, e eles estavam com medo de afundar naquele lugar. E o tempo foi passando. Versículo 21, o apóstolo Paulo chega diante deles e diz: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Paulo, não temas, é preciso que você vá à presença do imperador. Paulo estava ali diante dele dizendo: vocês deveriam ter me ouvido. Mas Paulo não é bruto, não é mau a ponto de dizer: olha, está vendo, bem feito, seus miseráveis, como que vocês não me ouvem? Eu tinha experiência, eu sabia, agora vamos todos morrer neste mundo, neste fim de mundo, nem sabemos aonde estamos. Alguns dizem que eles distanciaram da sua rota cerca de 850 quilômetros no mar.
850 quilômetros no mar, foi esse trajeto deles. Mas o que Paulo diz para eles naquele momento é: senhores, bom ânimo, senhores, força, senhores, tenham fé, por quê? Porque Deus me falou que nenhuma vida se perderá, apenas o navio. Por isso vocês devem ter bom ânimo. Bom ânimo. Por que que Deus deu todos aqueles tripulantes ao apóstolo Paulo? Deus chegou para ele e diz: olha, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Quantas vidas? 276 vidas. E por quê? Eu creio, meus queridos, porque Paulo orava por aquelas pessoas. Paulo orava não somente por si, mas Paulo orava por cada um deles. 276 vidas presentes ali naquele navio. Aristarco estava ali, servo do Senhor. Lucas estava ali, servo do Senhor. Mas veja, centenas de pessoas que Paulo nem conhecia, mas eu creio que Paulo orava por elas, dizendo: Deus, tem misericórdia também destas vidas. Eu vejo aqui, meus amados irmãos, o amor em ação. A conjugação do verbo amar verdadeiramente naquele sentido que Jesus Cristo quis dizer para os seus próprios discípulos. O texto que nós lemos é dito por Jesus aos seus apóstolos ali naquela quinta-feira que antecedia a crucificação. Era a ceia, a última ceia. Nós temos no Evangelho de João aqui o principal relato a respeito desta última semana, destas últimas horas, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus falando a respeito dando as últimas instruções para os seus discípulos ali. E no versículo 1 nós vemos a declaração do amor perseverante de Jesus, quando diz que Jesus amou seus discípulos até o fim, com perseverança, porque ele pega uma bacia com água, ele coloca uma toalha nas costas, ali no ombro, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E sabe quem estava ali? Judas Iscariotes. E ele lavou os pés de Judas Iscariotes, mesmo sabendo que era o traidor, que era quem haveria de traí-lo muito em breve. Por isso a declaração de João que ele os amou até o fim. Mas naquele momento da ceia, quando eles vão pegar o alimento, e aí a mão de Judas também ali encosta na mão de Jesus, Jesus olha para ele e diz: faça o que tem que fazer. E naquele momento então Judas sai daquele local. Muitos os apóstolos pensaram que Jesus havia pedido para que ele fosse comprar mais alguma coisa, mas o verso 31 do capítulo 13 diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Como se dissesse: está feito, agora a profecia será cumprida, de fato ele irá me trair, de fato ele irá entregar-me para os sacerdotes, de fato, ele estará comprometido com a sua própria vontade, com o seu próprio querer. Então, quando nós olhamos para o versículo 34, olha na sua Bíblia aí, quando ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que Jesus está dizendo aqui de uma maneira muito clara é que todos os discípulos, todos aqueles que são servos fiéis dele, devem, num contexto realmente de vida, onde nós vivemos, exercitar o amor, com base nos 10 mandamentos. Sim, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Agora Jesus dá um tom diferente a esta parte. Ele diz: assim como eu vos amei. Não é mais assim como você se ama. Eu creio que você sempre ouviu este mandamento, decorou, mas tente fazer uma releitura, agora colocando essa declaração, não mais
assim como eu me amo, mas assim como Jesus Cristo me amou. E como que isso significa uma grande transformação na nossa vida, e é sobre isso que nós queremos meditar neste momento. Trazer esta abordagem para os amados irmãos: amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Mas para amarmos como Jesus amou, é necessário entender o que significa a palavra amor. E via de regra, nós sempre pensamos que amor significa um sentimento, aquela pulsação no coração, aquela coisa assim que faz com que as nossas mãos fiquem geladas, né? Os nossos pés fiquem assim meio trôpegos. Mas eu gostaria de dizer que na Bíblia, amor não é só sentimento, passa por sentimento, mas é muito mais do que sentimento. Amor aqui é uma ação. Amor é um ato de você fazer algo. E o grande texto que nós temos que nos ensina, que fala a respeito do que é realmente o amor, 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo número 13, nós vemos esta declaração do que é o amor. Amor é sentimento? É mais do que sentimento, é ação. Veja como Paulo fala a respeito do amor no verso 4. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Ele está falando de ação mais do que sentimento. É eu fazer algo prático. Então, amar está ligado à ação mais do que sentimento. Ou seja, eu não preciso sentir para amar. Quando eu faço algo bom, quando eu faço algo, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Quando eu ajudo alguém que está necessitado naquilo que ele realmente precisa, eu estou amando verdadeiramente. Então, o primeiro ponto que nós colocamos aqui, amar como Cristo amou, é amar até ao fim. Amar sacrificialmente, porque Cristo Jesus nos amou de maneira sacrificial, se encarnando. Ali em Filipenses capítulo 2, nós vemos aquela declaração do apóstolo Paulo, que ele não, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma ali de um escravo, de um doulos, aquele que não tinha mais vontade própria. E o que ele fez? Ele desceu, ele veio ao mundo para morrer numa cruz, e morte de cruz, amor sacrificial. Então, amar até o fim é ter esse amor sacrificial, um amor que faz por aquele que precisa, um amor que cuida, um amor que zela, um amor humilde, como foi o de Jesus, capaz de lavar os pés dos seus discípulos e lavar os pés até mesmo de Judas Iscariotes. Eu sei, se você perguntar, eu também teria dificuldade, mas é uma ordem de Jesus, eu preciso lavar os pés dos meus inimigos, a tal ponto que eu vou me esforçar para viver o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor está descrito de uma maneira tão especial no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2. Efésios, capítulo 5, se você puder ler conosco, capítulo 5, versículo 2. E ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Amar aqui é uma ação, porque ele poderia muito bem dizer: eu amo vocês, mas ele não somente
disse, ele de fato sacrificou-se, e amar é sacrificar-se, amar é agir, é zelar, é cuidar, é proteger, é dar aquilo que a pessoa verdadeiramente precisa. Veja, quando chegou o intérprete da lei perguntando a respeito do principal dos mandamentos, aquele homem então disse para Jesus que era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: olha, vai e faça o mesmo. Ele ficou meio na dúvida ali, meio receoso, mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta uma parábola, e nesta parábola fica claro que aquele homem, aquele samaritano, ele não nutria nenhum conhecimento por aquela pessoa que estava ferida no caminho, mas não importava, ele não precisava conhecer aquele indivíduo, mas ele precisava agir para com aquele indivíduo. E o que ele faz? Ele pega aquele indivíduo, ele cuida dele, ele cura suas feridas, ele se responsabiliza por ele junto ao dono da hospedaria, ou seja, coloca no hospital, e está disposto a pagar a conta para ajudar aquele homem. Uma demonstração de amor, porque aquele homem precisava de socorro naquele momento. Mas quando nós olhamos mais profundamente para esse texto, nós vamos ver que Jesus fala num contexto da igreja, num contexto onde nós aqui mesmo separados, mas devemos amar e zelar uns pelos outros. Ele diz: olha, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Todos conhecerão, saberão que você, igreja, eu, igreja, nós, igreja, eles saberão que nós somos discípulos de Jesus, pelas ações, pela forma como tratamos, pela forma como comunicamos uns aos outros, de tal maneira que esse novo mandamento aqui é um mandamento no qual a igreja se torna um organismo vivo, a igreja se funde em Cristo e Cristo com os irmãos, e nos tornamos uma só igreja, a igreja invisível do Senhor Jesus, ou a igreja visível aqui agora, a igreja militante. Um dia seremos a igreja triunfante, mas por enquanto somos essa igreja militante, e este novo mandamento ganha esse aspecto de novo mandamento por causa da igreja que agora se funde, se une para viver os relacionamentos como Jesus nos deu, como Jesus nos ensinou. E há uma história que me chama muita atenção logo depois da parábola do bom samaritano, é quando Marta convida Jesus para a sua refeição, fazer aquela comida bem gostosa. Em um dado momento, Marta chega para Jesus e diz: Jesus, eu não aguento, tem muito trabalho na cozinha, Maria fica só aqui te ouvindo, Jesus, fala para ela vir me ajudar. E Jesus então diz para aquela mulher o que ela mais precisava. Ela disse: Marta, Maria escolheu a boa parte. Marta, é o seguinte, não é preciso muita coisa não, Marta, mas eu gostaria que você viesse, sentasse e ouvisse. Jesus amou Marta, porque Jesus deu a Marta aquilo que ela precisava, não aquilo que ela queria. Ela queria a ajuda de Maria, mas Jesus deu a ela aquilo que ela necessitava. E quando nós vamos estudar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais nas implicações do que é o amor, e o que é o amor cristão, nós vamos perceber que este amor cristão refere-se a eu dar aquilo que a pessoa necessita, sem esperar absolutamente nada em troca. Porque quando eu espero alguma coisa em troca, eu posso me frustrar. Quando eu faço uma ação para ajudar alguém, orando, contribuindo financeiramente, até mesmo talvez emprestando ou dando algum recurso, ofertando para aquela pessoa, esperando que ela me dê alguma coisa em troca, eu estou caminhando para o fracasso. Porque eu devo, na verdade, fazer o bem, sem esperar nada em troca. Isso é ter uma visão altruísta, abnegada, e da forma como Jesus quer aqui, que
que nós amemos como Ele nos amou. Lembra de Efésios 5, versículo 2? Não se esqueça desse versículo. E andai em amor como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós. E a si mesmo se ofereceu como sacrifício por nós. A pergunta é: quando Jesus realizou o sacrifício, Ele esperava que nós pudéssemos pagar o sacrifício? Ele esperava que nós pudéssemos ser os melhores cristãos? Ele esperava que nós pudéssemos ser os crentes mais fervorosos e mais dedicados na obra do Senhor? A resposta é não. Ele sabia das nossas limitações, sabia das nossas falhas, então o que Ele fez foi sem esperar nada em troca. Jesus entregou a sua própria vida ali por nós, sem esperar que nós viéssemos a entregar a nossa vida por Ele, mas o agir de Deus estaria na nossa vida, para que nós pudéssemos aprender dia a dia a caminhar, dia a dia a ouvir os seus ensinamentos. Então, meus queridos, quando nós olhamos para este novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como Ele nos amou, nós vamos ver que é um amor que ajuda, um amor que suporta, que carrega os irmãos, um amor que coopera, que empresta, um amor que perdoa e que é perdoado. Nos falta tempo para falar sobre isso. Um amor que abnega, que é altruísta, um amor que aquece no frio, que alimenta na fome, que traz suporte àquele que precisa, um amor que enriquece, que prospera. Veja bem, é de fato agir em função uns dos outros, e esta igreja precisa entender esta verdade, para que nós possamos caminhar verdadeiramente como esta igreja militante, esta igreja que está debaixo desse novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como Jesus nos amou. E eu quero concluir as minhas palavras, esperando que nós possamos fixar os olhos em Jesus, fixar os olhos no apóstolo Paulo, para que Deus ilumine os nossos olhos, para que a luz de Jesus venha brilhar em nossa vida, esse amor de Deus venha transbordar em nossos corações, e Deus faça proeza através da nossa igreja. Deixe-me concluir contando uma ilustração que eu vi de um pastor recentemente. Ele recebeu uma irmã no seu gabinete, ali para conversar com ele, e aquela irmã disse: olha, pastor, eu não acreditava que um dia eu seria crente, eu não acreditava que um dia eu estaria nesta igreja, eu não acreditava que um dia eu pudesse entrar numa igreja para louvar o Senhor, ouvir esses cânticos que hoje a gente ouve e clama e chora. Mas, pastor, meu esposo era pior ainda, ele falava mal de crente, ele não queria saber de crente algum, ele não queria saber nada de Deus, e um dia ele chegou em casa, havia recebido o convite de um dos irmãos aqui da igreja, e ele veio aqui nesta igreja, e eu sei que ele chegou em casa transformado, dizendo: olha, alguma coisa grandiosa aconteceu comigo, porque eu fico pensando o tempo todo na igreja, naquilo que eu ouvi, na palavra que eu ouvi, na forma como os irmãos me trataram lá, na forma como eu fui recebido. E a princípio ela achou que era um momento, algo passageiro, mas não, ele veio, ele se firmou, ele abraçou a fé naquela igreja, pelo comportamento que ele viu nos irmãos. E aquele homem, aquele pai, tinha 2 filhos adolescentes, levou-os para a igreja também, e ela disse: por fim, pronto, agora eu também tenho que ir. E ela veio participar do seu primeiro culto, e ela foi muito abençoada naquele momento, e ela sentiu verdadeiramente o amor de Deus na vida daqueles irmãos, e ela abraçou a fé também, pelo testemunho daqueles irmãos. Deus salvou aquela família pela forma como aqueles irmãos viviam, pela forma como aquela igreja vivia. É isso que Deus quer fazer com os moradores desta cidade, salvá-los através da forma como vocês estão vivendo o Evangelho,
proclamando o Evangelho com a própria vida de vocês. Vivam este grande amor. Vivam intensamente este grande amor. Quero orar pela sua vida, pedir a Deus que te abençoe poderosamente nesta caminhada, no nome do Senhor Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por poder estarmos aqui, a Deus, juntamente com os nossos amados irmãos, compartilhando da Tua palavra, Senhor, para a Tua amada igreja. Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a Tua amada igreja, Pai. E a nossa convicção, a nossa certeza, Pai, é que o Senhor há de continuar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai, para que mais pessoas possam se achegar a Deus, para que mais pessoas possam estar vindo, conhecendo a Deus, a palavra do Senhor aqui neste lugar, Pai. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus. Nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este primeiro ano de vida da amada igreja, Senhor. Deus, derrama da Tua graça, Deus, sobre o reverendo Sidney, ó Pai. Deus, derrama a Tua graça sobre os presbíteros, ó Pai, desta amada igreja, sobre os diáconos, sobre as nossas queridas irmãs que têm batalhado, a Deus, nas sociedades internas, os adolescentes desta igreja, os jovens, as crianças, ó Pai, o ministério da equipe de louvor, ó Deus, o ministério de visitação, ó Deus, o ministério, ó Deus, de evangelização, de espiritualidade, Pai. Deus, que cada hino cantado a Deus aqui nesta igreja possa tocar profundamente as pessoas, ó Pai. E que tenhamos muitos e muitos outros anos celebrando ao Senhor neste lugar, ó Deus, para que toda a cidade de São Miguel do Araguaia possa conhecer o amor do Senhor através desta igreja, Pai, do bom relacionamento dela também com a igreja mãe, e assim, ó Pai, cada um de nós possamos estar juntos, cooperando aqui também na igreja presbiteriana de Vila Operária, para com a igreja presbiteriana Nova Vida, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, para que cada dia mais novas vidas venham estar presentes aqui, e cada dia mais os irmãos tenham uma nova vida com o Senhor, ó Pai. Uma igreja que ama, que serve e que vive o verdadeiro mandamento, amar como Jesus Cristo nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. As portas da nossa igreja estão abertas também para você, assim que for possível, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Forte abraço, meus amados irmãos.